Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vamos orar de novo, queridos, pedir que o Senhor nos abençoe na pregação da palavra em nossos corações, na aplicação da palavra que foi lida. Oremos, irmãos. Tua palavra graciosa, maravilhosa, exortadora, confortadora, Pai, salvífica palavra, viva e eficaz. Nós rogamos ao Senhor, penetra, Pai, com essa espada em nossos corações e divide absolutamente tudo, Pai, o que nós pensamos e o que Tu pensa, Pai, que prevaleça a Tua vontade, ó Deus. Ó Pai, quanto prejuízo em não aplicarmos a Tua palavra. Quanto prejuízo, ó Deus. Tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Fala-nos, Deus, aos corações. Transforma-nos, Deus. E salva pecadores nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não sou simpatizante da comparação à igreja como um negócio, embora sempre são feitas associações de coisas similares, como algumas coisas que não são espirituais, mas administrativamente falando se parecem muito. Mas eu vejo o que passa no coração de um empresário quando as vendas, quando não tem êxito no propósito pela qual aquela empresa foi aberta, ela está aberta, quando aquele empresário não alcança os seus objetivos. O temor quando isso não está acontecendo, a frustração quando ele fecha as portas, a dor, a vergonha. Tem empresários que não se recuperam mais. Tem outros que dão a volta por cima. Outros não se recuperam mais. Eu fico imaginando, irmãos, o autor da carta aos Hebreus, entendendo a dificuldade da igreja ali, que agora se desfalecia, que agora se desintegrava, se desmanchava rapidamente. Era abruptamente mesmo que ela se desmanchava, cada um com sua ideia, cada um ouvindo várias vozes, em meio à dificuldade de ser crente. Nas primeiras pregações eu fui exaustivamente repetitivo, o esboço aos Hebreus. O motivo pela qual a carta foi escrita. Vou usar uma expressão, desespero do pastor, do autor dessa carta, para que a igreja não se desmanchasse. Irmãos, a aplicação do Evangelho na vida deles. Eles precisavam aplicar o Evangelho na vida deles. Eles não poderiam tornar as coisas passadas, as coisas que não servem mais, as coisas que perderam mesmo a sua serventia quando Cristo Jesus veio, para voltarem a crer naquelas coisas rudimentares.
que apontavam para Cristo, não faz mais sentido. Elas apontavam para Cristo, agora Ele veio, Ele é superior a essas coisas. Vocês querem voltar para as coisas inferiores? Ele é a luz, você quer voltar para as sombras? Na mesma proporção, as igrejas hoje são ameaçadas. Na mesma proporção, as igrejas estão deixando de existir. Há duas opções: ou ela deixa de existir, ou você muda o método. Pregar a palavra em sua pureza, autêntica, num culto simples, conforme está na Escritura. Não, se não tem na Escritura, nós não vamos fazer. Pode o presbítero cheio de status dentro da igreja pedir, cheio de autoridade, pode pedir àquela família, acrescenta isso, bota aquilo, bota os meus filhos para fazerem, para aparecerem. Em absoluto, não. Se o método não for mudado, se nós não nos adaptarmos, a igreja vai sucumbir. Veja, há tantos e tantos anos atrás, a igreja passou por essa ameaça. Não sei se foi esse o motivo pelo qual a igreja hebreia deixou de existir. Mas veja, as mesmas ameaças, elas são atuais para nós hoje. Certamente ninguém vai se apegar aos sacrifícios do Antigo Testamento, ninguém vai se apegar a anjos, mas hoje nós temos as nossas invencionices e, por favor, eu não vou falar sobre igreja A e igreja B, que vocês são bem conhecedores que são igrejas heréticas. Grande parte da igreja que está aqui fugiram e se refugiaram em Cristo Jesus, vindo de igrejas heréticas. Mas algumas igrejas fiéis que trocaram seus pastores por malabares, para que pudessem enfeitar e chamar a atenção e trazer espectadores. Mesma necessidade, irmãos, as mesmas ameaças, o mesmo perigo. E aqui, irmãos, os versículos que nós lemos, ainda na exortação, que ele começou alguns sermões atrás que nós vimos, sobre os perigos de apostasia, o autor de Hebreus precisa chamar a atenção da igreja, continuar chamando a atenção da igreja. Exortações duras foram feitas, como vocês viram, mas ele precisava estabelecer um modelo. Vocês precisam ter uma esperança viva, mas eu preciso apresentar um modelo. Qual é o melhor modelo, então, do Antigo Testamento com o qual os hebreus estão familiarizados? Um exemplo de esperança viva. Não tinha ninguém melhor do que Abraão. Romanos capítulo 4, no versículo 18, nós lemos assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Irmãos, nós sabemos, temos lembrança de muitas coisas que aconteceu com Abraão. Abraão é considerado o pai dos crentes. Mas a promessa que o Senhor fez a Abraão, sendo a sua mulher Sara estéril, sendo o seu filho Ismael rejeitado, depois da promessa feita a ele por Deus, 25 anos depois é que ele vai ter Isaac. Mesmo assim, ele não viu o cumprimento em sua totalidade. Ainda assim teve que entregar o seu filho Isaac como oferta, porque o Senhor pediu. E o Senhor pediu, e enquanto ele não levou ao altar, ele continuou adorando, continuou amando. O meu filho, o filho que o Senhor prometeu vai tirar de mim, é ele que o Senhor quer. Veja, o Senhor pede, e durante todo o tempo em que ainda não chegou o dia, o momento do sacrifício, ele continuou firme em sua esperança, uma esperança viva.
Inclusive nessa promessa já apontando, porque ele depois reivindica aquilo que apontava para Cristo. Inclusive nesse momento em que Isaac é ofertado ao Senhor, em que ele é colocado amarrado no altar, prefigurava ali o Cristo, aquele que o Pai o recebe na morte e ressuscita. Ele é tirado da morte, ressuscitado ao terceiro dia, da mesma forma ali que prefigurava aquele sacrifício de Isaac. Abraão, o maior exemplo que o autor de Hebreus tinha, para que pudesse estampar no rosto desses irmãos hebreus. É como se ele dissesse: vocês precisam ficar firmes e nada pode desanimar vocês, porque isso diz respeito à eternidade de vocês e não a um entretenimento dominical ou apenas para que vocês possam ser assegurados de uma religião, mas isso diz respeito à vida eterna de vocês. Então olhem para Abraão, olhem para o nosso patriarca. Ele jamais desistiu. E no seu exemplo, Abraão deixou claro que a fé e a esperança estão interrelacionadas. De que forma? A fé, ela dá luz à esperança. A fé lança luz na esperança e, em troca, a esperança fortalece a fé. Veja, de que maneira Abraão deixa claro a sua esperança, a sua fé. Elas estão interrelacionadas. A fé dá luz à esperança e a esperança, em troca, fortalece a fé. Seguindo na exortação, no versículo 13, então, no versículo 13, ele diz, olhem comigo mais uma vez, por favor, para o texto. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Irmãos, o que ele quer deixar claro aqui, nesses versículos que nós lemos? Já disse que é exortação, já disse que era o perigo da apostasia, para que eles fiquem firmes. É dizer assim: olha, Deus não mudou. Deus não prometeu a Abraão, e Abraão esperou tanto tempo para verem cumpridas algumas coisas que estavam dentro da promessa, mesmo não vendo a promessa toda se cumprindo nele, só viu o comecinho dela. Ele creu e permaneceu firme. O autor de Hebreus quer dizer: não mudou. Continue firme, porque ele não mudou. A promessa serve para vocês ainda hoje, hebreus. E o que Deus quer dizer é: eu sou imutável, Castelo Forte. Eu sou Deus imutável, eu não mudo. Então a promessa é para vocês também. Creiam firmemente até o fim. O autor da carta aos Hebreus, ele já ensinou no versículo 7 e no versículo 8 com exemplos. Quando ele vai comparar a dureza do coração do homem, daqueles que estão dentro da igreja, com um terreno, com um campo que é improdutivo, uma terra improdutiva, amaldiçoada, sem nenhum valor, que só serve para ser rejeitada, que só serve para ser queimada. Ele agora usa outro exemplo. Ele usa Abraão, maior exemplo de fé e de esperança. Abraão, quando recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos. Está lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Que Deus abençoaria e que Deus lhe faria uma grande nação na terra em que ele mostraria. O texto vai nos dizer que não tinha ninguém, Deus não tinha ninguém por quem jurar. Então ele jura por si mesmo. Era comum, irmãos. Era comum se jurar por coisas grandes. Nós vamos ver, em Mateus tem muito disso. Mas observe, eu quero que fique claro, antes de qualquer coisa, Deus não precisava jurar para provar a sua integridade, para provar a pureza da sua palavra, pois a sua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17.
O que foi então que Deus fez? Para que pudesse se moldar a nossa linguagem, para que pudesse se adaptar e nós pudéssemos entender da melhor maneira a nossa linguagem, então o Senhor faz esse juramento. Mas não há ninguém superior a Deus. É essa a lição que o texto quer nos mostrar. Então Deus jura por si mesmo, porque não existe ninguém maior do que Ele. A promessa se cumpriu em Cristo Jesus. Isso durou séculos para acontecer. Pois o autor da promessa, ele tem o seu próprio tempo determinado. Abraão continuou crendo. É isso que diz o versículo 13, o versículo 14. Deus jurou por si mesmo, porque não havia ninguém maior para que pudesse jurar, mas disse: eu vou te abençoar e vou te multiplicar. Isso aconteceu. Quando ele disse somente isso, olha, essa foi a promessa de Deus a Abraão, na cabeça dos hebreus ele creu e ele esperou. E aí os hebreus dizem: mas foi tanto tempo. Deus cumpriu a sua promessa. Abraão não estava lá, mas Deus cumpriu. Demorou séculos, mas o Senhor cumpriu. O que diz respeito a Abraão era apenas uma coisa: crer. O que eu e você precisamos crer. O versículo 15 então segue dizendo: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Alguém pode dizer assim: pastor, muito estranho isso. Aqui no verso 15 diz que ele obteve a promessa. Mas se formos para o capítulo 11, ainda de Hebreus, no versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E alguém vai dizer: há uma contradição, pastor, na palavra de Deus? Se nós lemos no 15 que ele obteve a promessa, e no capítulo 11, no versículo 39 do mesmo livro, da mesma carta aos Hebreus, está dizendo que eles não obtiveram, nós devemos então considerar outro texto, irmãos. Veja, já dizia o teólogo: quando você conseguir enxergar uma contradição na Bíblia, atribua isso à sua ignorância. Atribua isso ao fato de você ter estudado pouco. Atribua isso ao fato de você estar estudando na fonte errada, com pessoas erradas. O sola escritura é o princípio que vai nos ensinar que a própria Bíblia, ela vai responder sobre ela mesma. A Bíblia responde sobre a Bíblia. Então nós vamos para o texto de João, capítulo 8, versículo 56, e precisamos considerar as palavras do Senhor Jesus. João, capítulo 8, no versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão, vosso pai, João capítulo 8, versículo 56. Alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Alguns entendem que Abraão pode ter recebido uma revelação especial do Senhor. Mas sem sombra de dúvida, porque ele cria, porque ele tinha convicção na promessa que apontava para o Messias, para a promessa nele que apontava para Cristo. Ou seja, ele não viu completa, mas creu. Ele pode ver o nascimento do Messias, o dia de Cristo, e louvar o Senhor. O Messias esperado. O versículo 16 nos diz: pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Entre os judeus era comum fazer juramentos. Jesus inclusive condena essa prática
tão banal de estar jurando. Seja entre vocês o sim, sim ou não, não. Na época em que era o presbítero Pedro era os missionários, e ainda somos, eu lembro que quando a gente conversava entre nós, os amigos, que alguém queria saber da verdade, dizia assim, sim ou não, a gente respondia sim, sim ou não. É uma forma da gente dizer, é um juramento, sim, sim ou não. Na verdade, o que o texto está dizendo é, seja a sua palavra, sim, sim. É isso, você é crente, é isso mesmo. Não, não foi isso, então eu posso crer, porque é a palavra de um crente. Tem uma história bem engraçada que atribuem a Santo Agostinho e a tantas outras pessoas, não sei de fato quem foi, mas eu lembro que é de Santo Agostinho. Um homem piedoso, estudando as escrituras no seminário, e os colegas querendo pregar uma peça nele, né, porque ele vivia estudando e orando. Os colegas gritaram, Agostinho, corre! E venha ver aqui um boi voando, incrível! E Agostinho vai, solta os livros, corre para a janela, e quando ele chega na janela, está todo mundo sorrindo embaixo. E todo mundo dando 1000 gargalhadas. E depois de muita risada, alguém pergunta, Agostinho, você acredita mesmo que um boi pode voar? E ele diz, eu prefiro acreditar que um boi voa do que um crente possa mentir. Então veja, vamos acabar com qualquer forma de juramentos levianos. Mas era comum entre os judeus fazer isso. Mateus capítulo 5, versículo 34, nós vemos um juramento pelo céu. Mateus 5, 35, pela terra. Mateus 23, versículo 16, pelo templo. Mateus 5, 35 também, por Jerusalém. Em Gênesis 14, Deuteronômio 6, Juízes 21, Jeremias 12, nós vemos até juramento pelo santo nome do Senhor. Na minha infância eu lembro que, para jurar por algo grande, alguém dizia, eu juro pela minha mãe. E quando aquela pessoa queria persuadir mesmo e estava falando a verdade, dizia, eu juro pela alma da minha mãe. Eu juro pela minha mãe morta. E alguém queria cada vez aumentar mais para trazer a ideia de verdade. O versículo 16 diz, pois os homens juram pelo que é superior. E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. O juramento era algo que estabelecia a verdade em qualquer julgamento. O réu tinha que falar a verdade, o acusador tinha que falar a verdade, o advogado tinha que falar a verdade. É por isso que ainda hoje nos tribunais, sob a Bíblia, há um juramento em nome de Deus. Porque se eles mentissem, se eles jurassem em nome de Deus e eles mentissem, a crença é, eles vão receber a devida punição e a vingança do Senhor, porque juraram mentindo em seu nome. Então, olha, para os judeus aí o juramento era algo que eles precisavam ouvir. E o autor de Hebreus vai usar isso para dizer, o que eu estou dizendo é a verdade. Vocês precisam aplicar na vida de vocês. Irmãos, eu posso voltar ao comecinho do meu sermão do que eu ensaiei. Queridos, a frustração de um pastor. Coloquei do empresário, né? Daquele pastor agora aos hebreus. Irmãos, não ver a palavra sendo aplicada. Irmãos, que frustração. Terrível, irmãos. É terrível. É terrível você ver que as pessoas entram e saem da igreja e continuam do mesmo jeito. Não mudam, irmãos. Quando nós precisamos progredir na fé, quando nós precisamos amadurecer, foi o que nós vimos aqui, é só você voltar alguns versículos. Amadureçam, amadureçam, cresçam. Contribuam para a igreja, são igreja cada vez mais madura, para o reino de Cristo ser propagado, ser estendido, ser acreditado. Eu confesso por mim, irmãos, não há algo mais desestimulante, queridos, do que não ver uma igreja sendo transformada ou tardia no ouvir. Irmão, sabe o que deveria assediar mais o meu ouvido?
Vocês sabem o que é que deveria mais mexer comigo humanamente, carnalmente, pecadoramente falando? Quando por causa da incredulidade de um e de outro, da rebeldia de um e de outro, do ser tardio, do continuar sendo menino pro resto da vida, isso deveria mexer comigo, carnalmente falando, pecaminosamente falando, quando o meu salário atrasasse. Quando ele fosse fracionado, esse mês vai receber só um pedaço, fica para o outro. Nunca isso aconteceu. Mas, irmão, eu tenho ficado tão triste. Eu tenho estado tão abatido. Isso tem mexido tanto comigo. Isso tem mexido tanto com minha família. Isso tem mexido com tantos irmãos piedosos, jovens, adultos e idosos. Isso tem acontecido na IPB. Isso tem acontecido nas igrejas ao redor do mundo. Incredulidade. Mesmo com tanto acúmulo de intelecto. Mesmo ouvindo e sabendo de qual os textos interpretados a exposição fiel dela. Já disse o seminarista Rafael hoje pela manhã. A aplicação da sua palavra. Deus usou um juramento. Sem precisar, mas para falar a linguagem de vocês, porque, versículo 16, os homens precisam disso. Os homens precisam jurar, porque quando se jura é uma garantia e acabou a contenda. Então tranquilo, porque houve um juramento aqui, apertou as mãos, assinou um papel, então está todo mundo tranquilo. O versículo 17 então prossegue dizendo, por isso, Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Irmãos, veja, o comentarista, ele vai dizer algo que, ao ouvir rapidamente, choca. Quando ele diz assim, o juramento de Deus é supérfluo. Quando eu li isso, rapaz, isso é muita ousadia dizer isso. Isso é pecado, isso é blasfêmia. Ele diz, o juramento de Deus é supérfluo, pois o próprio Deus é a verdade. Ele quer dizer, Deus não precisava fazer isso. Deus não precisava fazer isso. Ele não precisava jurar. Pois ele mesmo, na verdade, Jesus Cristo orando, como registrado em João 17, que eu citei agora há pouco, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vocês jamais serão santificados, serão separados desse mundo. A mente de vocês jamais será dividida, colocada em parte para o Senhor. Jamais vocês viverão a parte do mundo, vivendo para a glória de Deus. Se vocês não forem feitos santos conforme a palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, santifica-os na verdade. Que verdade? A tua palavra é a verdade. Deus jura, irmãos, porque conhece a nossa fraqueza. Deus faz esse juramento porque conhece a nossa fraqueza. Sabe que nós precisamos desses impactos. Precisamos dessas expressões. Precisamos ouvir essas coisas. Veja, porque o versículo anterior diz, porque os homens têm costume de fazer isso, e os homens descansam quando ouvem juramento, então Deus diz, eu faço esse juramento com vocês, fiquem firmes, ouçam a minha palavra, sejam santificados pela minha palavra, não desanimem, crentes, fervorosos sempre. Deus fez a sua promessa, e Ele mantém. É isso também que o versículo 17 está dizendo, irmãos. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, são os herdeiros da promessa, quando Ele quis mostrar a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ele quer dizer aqui com outras palavras, olha, eu que fiz a promessa, eu mantenho, ela vai ser cumprida. Vocês podem crer e descansar, fiquem firmes. O versículo 18 diz, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta.
É impossível que Deus minta. Tem muitas outras passagens, mas em número 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta. É impossível que Deus minta. Então por que a descrença? Irmãos hebreus, Deus está mentindo porque a promessa é para vocês. Se Deus não está mentindo, por que é que vocês estão desse jeito? Irmãos, o que o autor quer dizer, olha, quando vocês não vivem com uma fé viva, quando vocês vivem esse evangelho raso, sabe o que vocês estão dizendo? Não é verdadeira essa promessa. Essa promessa não é real, porque eu não espero, porque eu não estou firme, eu creio em tudo ao meu redor. Estamos cometendo perjúrio. Somos um povo que fugiu, irmãos, como diz o texto. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Nós fugimos do pecado e corremos para o Senhor Jesus Cristo como nosso refúgio. Aleluia. E aí o texto diz, a fim de lançar mão da esperança proposta. Nos diz que Deus nos deu, que nós podemos descansar, mas não no sentido de continuar apáticos, de ficar boiando, mas que nós precisamos correr atrás. Nos foi dada, foi lançada para nós, nos foi ofertada, mas nós precisamos correr atrás, porque muitos incrédulos morreram no deserto por causa da incredulidade que gerou a desobediência. Porque não creram, ficaram prostrados. O autor de Hebreus quer dizer, olha, foi dado a vocês, vocês precisam correr atrás, vocês precisam acordar desejosos e dormir no final do dia desejosos de entrar no descanso do Senhor, de viver para a sua glória, de serem obedientes numa viva esperança. O versículo 19 então diz assim, irmãos, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Veja, irmãos, a esperança que está proposta a nós temos ela por âncora da nossa alma, é o que diz o versículo 19. Segura e firme, e que penetra além do céu. O autor agora estampa diante dos hebreus, e agora diante de nós, a imagem de um barco. A imagem de um barco que é sacudido pelas ondas, de um barco que é agitado pelo vento forte, pela correnteza que tenta arrastá-lo. Mas ele é seguro por uma âncora. Uma âncora que nós não podemos ver. A âncora nós não conseguimos ver, mas ela está lá no fundo do mar. A figura, irmãos, de uma âncora, a figura de um barco, na semelhança de um homem que é esbofeteado pelos ventos e as ondas das dúvidas que continuam assolando os nossos corações. Todos os tipos, irmãos, de ventos, todos os tipos de onda. Uma onda nunca é igual à outra. Olha, nunca uma onda é igualzinha. Você pode dizer, olha, vem uma série de ondas aí, uma atrás da outra. Ela nunca é igual. Uma onda sempre é diferente da outra. Seja qual for a dúvida, seja qual for o problema. Quantas vezes vocês já pensaram em desistir? Apresentem os seus motivos. Apresentem os seus motivos.
A grande maioria dos motivos nunca é você. E o recorde de motivos pelo qual pessoas desistem das igrejas, do ser igreja, pelo qual as pessoas desistem de ser irmãos na fé, de fazerem refeições com singeleza de coração, divisões do reino. O grande recordista ao redor do mundo é o pastor. Nunca a culpa é minha. A culpa é dele, ou o recordista, o pastor, ou a circunstância ao meu redor. Eu estou absolutamente certo. E eu me conforto porque eu consegui angariar pessoas que concordam comigo. Eu os convenci. O púlpito, a palavra não o convence, mas eu os convenci. Eu me conforto. Essa música cantada por alguns, no aplauso, na cabecinha, sendo balançada por alguns, concordando comigo, me levando para o fundo, cada vez mais fundo desse abismo que me leva para longe do Senhor. Essa é a realidade. Para longe do Senhor. Não para a glória dele. A figura, irmãos. A figura desse navio, de um barco. Mas o versículo 20 à frente, nós vamos ver onde Jesus é um precursor. Essa é a palavra que é colocada. Mas, irmãos, esse versículo 20, Jesus como precursor, é uma palavra grega usada para que possa trazer uma segurança. Essa palavra foi colocada aqui de maneira bem intencionada, como toda letra, como toda palavra na Escritura. Mas para que o público pudesse entender especificamente. Parece que os judeus não gostavam muito do mar. Então ele diz assim, eu vou alcançar o público em geral, não apenas falando da âncora, mas falando sobre o penetrar além do véu. Então ele diz, aquele que penetra o véu, aquela âncora, ele diz, onde Jesus, como precursor, é aquele que vai adiante, é aquele que vai primeiro e onde nós podemos ir atrás depois dele. Essa palavra traz a ideia de garantia. Se ele foi, nós podemos ir. E aí sim, irmãos, continua a figura do navio. Por qual motivo? Naquela época não tinha um sistema de navegação como tem hoje. Não existiam. Era difícil o navio atracar no porto. Ainda hoje tem, né? Os barcos menores que guincham, puxam o navio para que eles possam atracar. Os portos hoje e também antigamente, existiam muitas pedras para que os navios pudessem ser amarrados, não pudessem ser arrastados pelos ventos, pelas ondas e pela correnteza. Mas como então entrar no porto? Como o navio poderia entrar em segurança? Sem que ele errasse o lugar e sem que ele batesse nas pedras ali e viesse a naufragar. Iria um pequeno barco na frente. Esse barco era o precursor. Ele ia com uma corda enorme, levava essa corda, amarrava a corda até aquela pedra, e aí as pessoas dentro do navio puxavam firmemente aquela corda. Se as pessoas de dentro do navio puxassem de contínuo aquela corda, firmemente aquela corda, se eles não parassem para descansar, se eles não mudassem o ritmo daquela puxada, a força da puxada, era garantido que o navio chegaria com segurança ao porto. Ele seria atracado e ficaria ali
seguro dos perigos do mal. Para isso é necessário um precursor. Então o texto diz que Jesus, ele é o precursor que entrou por nós. Observe o versículo 20. Jesus Cristo entrou, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, quando ele fala no versículo 19 sobre o véu, se alguém não quisesse saber de navegação nenhuma, o exemplo do barco, ele iria então levar a sua memória ao lugar do templo, ao lugar da adoração, ao lugar onde os seus pecados eram expiados, aonde o homem se comunicava com Deus. E aí, irmãos, como na figura do santuário, no dia da expiação, nós vimos isso em Levítico, capítulo 16, no versículo 2 e no versículo 12, mais precisamente, nós sabemos que esse véu foi rasgado. Aquele véu que escondia os santos dos santos foi rasgado, como na pregação do Evangelho, louvado seja o Senhor. O véu sendo rasgado de cima a baixo, deixou a mostra a todos que estavam dentro do templo, o santo lugar. Os santos dos santos agora estava visível a todos que estavam dentro do templo. O autor, então, no versículo 20, diz onde Jesus. Ele fala que esse precursor é Jesus. Ele não chama de Cristo agora, como comumente vem falando. Mas ele diz Jesus, porque ele quer trazer à memória a vida humana do Messias, a vida humana de Cristo. Então ele diz Jesus, porque ele quer dizer que ele entrou por nós como homem, num corpo glorificado. Ele como sumo sacerdote, diz o versículo 20, e no sacerdócio arônico, nós sabemos que o sumo sacerdote, ele apenas exercia o seu ofício por um tempo limitado de tempo, por um período limitado de tempo. Então veja, tendo se tornado sacerdote para sempre, o serviço do sumo sacerdote era por um tempo limitado. O serviço de Cristo é para sempre. Ele faz questão de dizer, aquele Cristo viveu como homem e ele com o corpo glorificado subiu aos céus. Para dizer assim, olha, ele é o precursor. Você, no corpo físico, vai ser ressuscitado e também vai adentrar os céus. Irmãos, creio eu que, ao ler isso, os hebreus começaram a borbulhar, a efervescer na sua fé, na sua esperança, de dizer, peraí, Cristo, somente Cristo, ele é o nosso precursor. E ele vai dizer, então, ele é o sumo sacerdote. Mas não é aquele sumo sacerdote que servia por tempo limitado, perecível. Olha, acabou aquele serviço dele, acabou a minha fé também. Acabou aquilo que eu mais vislumbrava na igreja. Me decepcionei, deixou de servir. Não me serve mais, eu não sou mais crente. Cristo serve para sempre. Ele que é o autor e consumador da sua fé. Não há nem bem, nem circunstância. O autor e o consumador da sua fé, ele serve para sempre, é que diz o versículo 20. O sumo sacerdote também tem outra coisa interessante. Ele só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E a nossa maior alegria, da nossa esperança, é que Cristo está no céu para sempre. Jamais ele vai sair do céu e jamais ele vai deixar de advogar em nosso favor. Jamais ele vai sair do céu e dizer, eu não defendo mais esse povo. Ele nos serve para sempre, ele está no céu para sempre, declarando que nós somos justos. E segurando a ira de Deus e dizendo, não, nos defendendo dizendo, sobre o meu povo, não. Esse é o meu povo amado, por esses eu morri. Eu sou o sumo sacerdote e a oferta que eu trouxe sou eu mesmo, a minha própria vida.
E por estes, pela oferta que o Senhor aceitou, que o Senhor se agradou de uma vez por todas, eu sirvo para eles eternamente. Nada esfria, nada apaga, nada tira de mim isso. Para sempre eu sirvo ao meu povo, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, na sua morte, ele cumpriu as responsabilidades do sacerdócio arônico. Como sumo sacerdote, Jesus Cristo precisava ser de uma ordem diferente, por isso a ordem de Melquisedeque. No Salmo 110, versículo 4, Deus designou Jesus Cristo como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos ver isso nas pregações, a partir do próximo domingo, porque é nesses capítulos, logo agora, que nós vamos ver o autor tratando especificamente do assunto sobre a ordem de Melquisedeque. Então, queridos, isto posto aos nossos corações, palavra do Senhor sendo clara, sendo pregada em nossos corações. A maior preocupação que eu falei, irmão, no começo, a aplicação dela. O conhecimento que os hebreus já tinham recebido, eles já conheciam o Evangelho, precisa falar de novo. Vocês precisam estar pregando para outras pessoas, nós vamos repetir de novo para vocês. Vocês precisam se revestir de Cristo, vocês precisam amadurecer, vocês precisam crescer como igreja. Ele vem dizer assim, irmãos, com outras palavras e sendo bem resumido, eu quero que vocês vivam a promessa pela qual vocês foram vocacionados, pela qual vocês foram contemplados, mesmo que vocês não a possam ver. Irmão, sabe o que é que nós conseguimos ver? Nós conseguimos ver os pecados dos nossos irmãos, mas não conseguimos ver Cristo com clareza. Nós conseguimos ver as limitações, as imperfeições dos nossos irmãos, as indiferenças. Eu não gosto disso. E aí eu subestimo, e aí eu crio caso. Isso me desanima. Eu desanimo outros. Irmãos, exatamente a igreja hebreia. Alguns já tinham deixado de ir para a igreja. Outros iam, mas não estavam nem aí mais. Outros ainda tardios, não querem saber de absolutamente nada. A igreja certa é essa, é a igreja hebreia. Mas conhecer o Senhor, intimidade com o Senhor, produzir frutos, como uma terra improdutiva, amaldiçoada para ser queimada. O autor de Hebreus quer dizer, irmãos, acordem, vocês não conseguem ver. Tudo que vocês conseguem ver são as outras pessoas, são as circunstâncias. Olha para Abraão. Olha para Abraão. É o exemplo que eu vou dar. Se vocês não querem olhar para mim, o pastor de vocês, ele está dizendo então aos hebreus, olha para Abraão, o pai dos crentes. Veja a vida que ele levou. Veja que o Senhor exigiu dele. Ele não se revoltou, ele aproveitou toda a ocasião que o Senhor colocou. Tudo, se você vai ver a história de Abraão, e ele permaneceu firme. Olha para Abraão como exemplo. Por que você tira os olhos? Por que você olha então para tudo ao redor? Menos para o exemplo que é útil, menos para a palavra do Senhor. O autor de Hebreus está dizendo, olha para a Bíblia. Porque a Bíblia, porque Abraão, ele cria em Cristo Jesus, apesar de não ter visto. E queridos, finalizando com esse exemplo que o próprio texto nos dá, sobre crer naquilo que nós não vemos. Romanos capítulo 8, no versículo 24. Paulo, quando escreve aos Romanos, sem conhecer aqueles irmãos
pessoalmente, ele escreve dizendo assim: olha, todo mundo onde se fala de crente, todo mundo conhece a fé de vocês, romanos. Como eu estou feliz com vocês. Estou doido para ir entre vocês aí. Pense numa igreja, que eu quero ir à igreja de Roma. É isso que Paulo vai dizer no começo da sua carta. Aqui agora ele vai dizer assim: irmãos, nós somos salvos na esperança, na perseverança dos santos, nessa esperança. Aí ele diz: ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera. Ainda tem outro versículo que eu quero pedir para que os irmãos abram. Mas, queridos, somos salvos nessa esperança. Ele já deixa claro, é algo que você não pode ver. Eu sempre gostei muito de mergulhar. Desde pequeno, a oportunidade que eu tinha, eu gostava de mergulhar. E onde eu vi um barco, eu gostava de entrar debaixo do barco para seguir ali a corrente, a corda, para ir atrás da âncora. E aí sempre eu me frustrava. Eu procurava sempre aquela âncora de desenho animado, né? Eu quero ver aquela âncora enferrujada dos filmes. Sempre que eu descia, o mais fundo que fosse, até estourar os meus ouvidos, eu chegava lá embaixo e eu me frustrava, porque eu não conseguia ver aquela âncora. Ela estava enterrada na areia. Geralmente a âncora ela é enterrada pela areia. A âncora, você está lá seguro no barco. Pode vir onda forte, pode vir os ventos, o desânimo da dúvida, as circunstâncias adversas da sua vida que assediam você para que você esfrie ou para que você desista. A âncora está lá no fundo, onde você não pode ver. Cristo, o seu precursor, está nos céus, no porto seguro, fixo, embora você não o veja, garantindo o seu lugar para que você não desista, para que você não se afogue, para que você não naufrague, para que você não morra. Filipenses capítulo 1, irmãos, por favor, e nós encerramos. Eu já falei para vocês que essa esperança não é algo que talvez aconteça, né, como nós usamos na língua portuguesa hoje. Mas numa convicção, na certeza absoluta de que irá acontecer. Essa é a preocupação de Hebreus ao tempo todo, e de Deus também, quando coloca juramentos do Antigo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu estou plenamente certo, eu estou convicto de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem fala isso é alguém que está algemado, é alguém que está atribulado, é alguém que está perseguido. Eu tenho uma esperança. Ele, em outra ocasião, faz uma listinha dizendo: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem fome, nem nudez, nada. Ele faz uma lista que envergonha o teu motivo. Vai me separar do amor de Cristo. A minha garantia está fixada nele. Custe o que custar, dê o que der, eu estou firme em Cristo Jesus. E eu sei que o meu barco vai aportar seguro nos céus. Essa é a minha certeza. Irmão, eu posso não ter certeza do meu posto no emprego amanhã. Eu posso não ter certeza de se eu vou continuar sendo pastor da Castelo Forte amanhã, semana que vem, para o ano. Se minha filha nasce com saúde, se minha filha nasce viva. Mas a certeza que nós temos é na graça de Cristo Jesus,
que ele adentrou os céus como precursor, como sumo sacerdote, e diz: venham, venham após mim, sigam-me. E nessa maior segurança e nessa maior esperança, a igreja não tem se refugiado. O texto nos disse que nós devemos correr para Ele, nos refugiar nele. E o que a igreja tem feito é se escondido do Senhor. A igreja tem arrodeado, dado voltas, mas não se refugiado no Senhor. Queridos, viva a esperança. É o que Deus quer que tenhamos nós. Esperança, de fé, aquela corda que nós temos que puxar de contínuo com a mesma força e no mesmo ritmo. Hoje, amanhã, até a volta do Senhor. Em Cristo Jesus estaremos seguros. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.